Começamos mais uma aula de arte. Comigo, a professora Cláudia Cedrais, e com a nossa colega, a professora Estaelquianda Machado. Então, bora agora para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Vamos. Então, bora lá apresentar a equipe de artes. Matutino, articuladora, professora Helena Baptist, professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito e Estael Machado. Presente. Mas na primeira série matutino, no vídeo é a professora Cláudia Cedrais e nossa assistente, a professora Estaelquianda Machado. Que voa, que corre, que apronta Todas, Jurema, todas. Tema da aula de hoje, nossa aula número 3, a gente continua com o tema arte colonial brasileira, mas hoje a gente vai falar de barroco no Brasil. Quais são os objetivos da aula? Reconhecer as influências do barroco europeu nas artes produzidas no Brasil. Então, ao final da aula eu quero que vocês entendam, saiam entendendo que a gente teve um barroco produzido aqui no Brasil com influência muito grande do barroco europeu. E compreender que o barroco em Minas Gerais vai ser uma das primeiras expressões artísticas brasileiras, fruto da miscigenação entre o negro, o índio e o português. Só lá em Minas, hein? Antes da gente introduzir o barroco brasileiro, a gente vai revisar a arte colonial no Brasil, que a gente viu na aula passada, que é um período que compreende de 1500 a 1822, mas durante esse período a gente teve, nos primeiros anos de colonização, que a gente não tem muito material sobre esse período, porque as construções eram muito precárias, a gente não tem uma preocupação de uma produção artística. E quando a gente fala em produção artística nesse período, a gente está falando das construções arquitetônicas, das pinturas e das esculturas. Na aula passada a gente falou sobre a arte holandesa no Brasil, que foi de 1630 a 1645, 15 anos, período que o Conde Maurício de Nassau esteve na cidade de Olinda, né? E veio com a intenção de colonizar, de fixar, de construir uma cidade. E aí ele traz vários profissionais, incluindo artistas. Então ele traz engenheiros, advogados, vários profissionais para construir uma cidade na região do Recife. E entre esses profissionais ele traz os artistas para representar a terra, as paisagens, os costumes, os povos, os frutos da nossa terra, certo? Então essas são as primeiras representações que a gente vai ter da terra brasileira, são essas produções feitas pelos artistas holandeses. E aí a gente tem o barroco brasileiro que a gente vai estudar hoje, uma pequena introdução, não saiam por aí dizendo que estudaram o barroco brasileiro, não, a gente vai dar uma introdução no barroco brasileiro, entender um pouquinho do barroco brasileiro, como é que funcionou isso, algumas características do barroco no Brasil, e esse barroco brasileiro ele vai do início do século XVIII até o início do século XIX, certo? Quando os holandeses vêm para o Brasil, a gente trazem, né, alguns artistas, e na aula passada a gente destacou dois artistas, que foi o Frans Post e o Albert Eckhout. O Post ficou encarregado de representar as paisagens brasileiras, as cenas de batalha, as lutas. E a gente tem o Albert Eckhout, que, como ele era biólogo, ele representou os frutos e as etnias, o povo, né, brasileiro, certo? E a gente viu aí que características dessas representações, a importância dessas representações como os primeiros registros da nossa terra, do que tinha aqui, certo? Então, bora lá. E aí a gente entra no barroco. Barroco, o que é barroco? Barroco é um período estilístico e filosófico da história da sociedade ocidental. Ocorreu durante os séculos XVI e XVII na Europa e séculos XVII e XVIII na América, entrando pelo século XIX, inspirado no fervor religioso e na passionalidade. Olha essa imagem, fixa essa imagem, volta para mim.
O que é que acontece? O que é o barroco lá na Europa? A gente precisa entender o que é o barroco na Europa para a gente entender algumas características do barroco. O que é o barroco na Europa? A gente tem durante muito tempo na Europa a religião católica dominando tudo. Tudo dominado ali pela religião católica, né? Todos os princípios da religião católica. Inclusive em alguns países o poder maior era da religião católica, estava nas mãos da religião católica. Acontece um movimento dentro da própria Igreja Católica que favorece uma ruptura, uma cisão, uma divisão da Igreja Católica, que é o protestantismo. Com essa cisão, a Igreja Católica vê que está perdendo muitos fiéis e ela chama a arte para recuperar esses fiéis. E aí, nesse momento de recuperação desses fiéis, que ela vai utilizar a arte para fazer essa retomada de poder, o que é que ela faz? Ela não vai retomar, ela não vai tentar retomar esse poder através da racionalidade, certo? Ou seja, discutindo, conversando, informando as pessoas do que está acontecendo. Ela vai tentar retomar todos esses fiéis através da paixão, da emoção. E aí a gente vai ter um movimento que é construção de igrejas, de prédios, onde o fiel vai ser arrebatado dentro da igreja. Ele vai entrar na igreja e ele vai ter um excesso de informações que vai fazer com que ele fique encantado e que ele permaneça na religião católica pela emoção, pela paixão, pela fé, não pela racionalidade. A intenção não é que ele pense que aquilo é o melhor, a intenção é que ele se deixe envolver, que ele se deixe ser tomado por aquelas sensações que são alimentadas, que são fomentadas, porque pela escultura, pela pintura e pela própria arquitetura, certo? Então, um dos princípios, um dos objetivos da arte barroca é lhe convencer pela emoção, né? Não quer que você pare para raciocinar, ela quer que você se envolva emocionalmente. Para acontecer isso na pintura, na arquitetura, na escultura, vão ser utilizados elementos formais de composição que favorecem essa imersão na obra sem você raciocinar muito, né? Que vão fazer com que você mergulhe nessa temática, que você mergulhe nessa fé pela emoção. Quais são esses recursos? Professor, isso é possível? Claro que é possível. E hoje em dia a propaganda, a publicidade utilizam todos esses argumentos, toda essa teoria, todas essas informações para convencer a gente a comprar coisas. Lá no século XVI, XVII, XVIII, XIX, aqui no Brasil, a gente vai ter todos esses elementos, né, construídos para arrebatar a gente para a religião, certo? A intenção não é que você saia comprando desesperadamente, mas que você seja um fiel, que você frequente mais a igreja, que você dê mais dinheiro para a igreja, que você se envolva mais com os assuntos da igreja, que você siga ali nos preceitos que a igreja diz que é o certo a seguir, ok? A gente vai ver, Nicole, o barroco brasileiro, certo? Então, quais são essas características que a gente vai encontrar na pintura barroca, né? Eu trouxe a pintura barroca porque é bem característico. A gente entende melhor quando a gente vê todas essas características na pintura barroca. Primeiro, violentos contrastes de luz e sombra. Professor, o que é isso? O que é isso é o seguinte: a gente vai ter uma área no quadro que vai estar iluminada e a gente vai ter uma área, geralmente o fundo do trabalho, que vai estar completamente escura, que a gente não sabe direito o que é que tem ali atrás. Isso dá uma sensação de instabilidade para a gente não sabe o que é que está acontecendo ali, né? Então, o que é que chama a atenção da gente é o que está iluminado, é o corpo do Cristo descendo da cruz,
Ó, as cores, o vermelho aqui na frente, no primeiro plano, e o resto do quadro a gente não sabe direito onde é que essas pessoas estão, porque ele está em uma penumbra. Então isso que a gente chama de violentos contrastes de luz e sombra. Se a gente pegar pinturas de outros períodos, a gente vai ver, de alguns períodos históricos, a gente vai ver que tem uma luz que ilumina tudo que tem no quadro. Então você consegue ver tudo. A gente viu nas pinturas holandesas da semana passada. A gente viu aquela perspectiva distante, né, aquela perspectiva ampla, e a gente viu que aquela luz que tinha no quadro dava para a gente ver até lá no fundo, aquela serra lá no fundo. A gente conseguia ver com clareza, a gente conseguia compreender, entender tudo que está representado na pintura. No barroco não. No barroco a gente vai ter uma luz direcionada e a gente vai ter uma sombra muito forte, muito presente. A arte barroca, bota aqui na minha imagem. A arte barroca é uma arte essencialmente religiosa, trabalha com temáticas religiosas, surge a partir da religião. A gente vai ter, eventualmente, alguns exemplos de arquitetura barroca, de castelos, de câmaras municipais, de prédios públicos, mas na Europa, ela vai ser uma arte essencialmente religiosa, certo? Mas a gente vai ter influência, ela surge na igreja e aos poucos ela vai ocupando outros espaços. Mas ela surge a partir da religião, certo? Pronto. Então bora ver as outras características da pintura. Outra característica muito importante que dá essa sensação assim de instabilidade, de emoção, que faz você ficar meio assim indeciso, é a composição assimétrica em diagonal. O que é isso? Se a gente observar, o olho da gente faz essa linha aqui, ó, em diagonal. O artista, ele desenha o corpo desse Cristo sendo deposto da cruz, coloca esse braço estendido aqui, ó, e coloca esse corpo fazendo uma diagonal na tela. Essas composições em diagonal trazem uma sensação de instabilidade. São muito mais emotivas, apelam muito mais para a emoção da gente. Ah, professora, e como poderia ser diferente? Poderia ser diferente do corpo estar já nos braços das pessoas aqui embaixo, numa vertical, certo? Numa horizontal, vertical não, numa horizontal. Poderia estar o corpo todo na diagonal. Então existem diversas formas de você fazer essa composição. Mas as obras barrocas, elas vão trabalhar com essas composições em diagonal que trazem instabilidade, trazem essa inquietação para a gente quando a gente olha as imagens, certo? Outra característica da arte barroca é a priorização do emocional sobre o racional. Ou seja, ele quer que você tenha uma experiência emocional quando você olha a tela. Ele não quer que você fique analisando a tela, ele quer que você observe a expressão dos personagens. As expressões são muito mais marcadas. Ninguém está fazendo assim cara de paisagem, não. As pessoas sempre estão com caras muito sofridas ou muito em êxtase, são emoções sempre exageradas, certo? Que a gente vai encontrar nas imagens barrocas. Uma pintura, aí já é uma característica específica que a gente vai encontrar nas igrejas, que é uma pintura ilusionista prolongando o teto. Então, nas igrejas barrocas, a gente vai ter, coloca aqui na minha imagem, o que a gente vai ter na igreja barroca? A gente vai ter as colunas, a gente vai ter a decoração e aí a gente tem o teto da igreja. O que os artistas vão fazer? Na Europa a gente vai ter isso muito mais bem feito do que aqui no Brasil. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, o que lá na Europa a gente vai encontrar? A gente vai encontrar as colunas e de repente as colunas sobem e o teto sobem pintadas, né? Eles pintam as colunas como se as colunas reais da igreja estivessem subindo e que o teto da igreja se abrisse e revelasse o céu. Então eles pintam uma cena, né? Você tem a pintura das colunas que
continuam prolongando no teto da igreja, e de repente o teto da igreja se abre, revelando uma cena de algum santo, como se aquele santo estivesse entrando na igreja. A gente tem alguns, eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem, daqui do Brasil. Então, a gente tem esse prolongamento do teto, né? Essa ilusão de que o teto da igreja se abriu, que o teto da igreja não existe de fato, mas a gente tem essa ilusão, essa pintura que parece que o teto está aberto e que os anjos, os santos, estão descendo e estão participando ali daquela cerimônia com a gente. Inclusive, professora Cláudia, aqui em Salvador, a igreja São Francisco, né? Ela tem no teto a Virgem Maria que acompanha, né? Você faz um círculo, as pessoas dão as mãos, faz uma ciranda e ela vai, o olho dela, a sensação é que vai acompanhando todos, gente, né? Tem gente que se sente até mais abençoada porque a Virgem Maria olhou para ela, né? Essa sensação, essa ilusão de ótica muito interessante. Quem vier em Salvador não perca essa oportunidade. Pronto. E eu, se eu não me engano, de São Francisco. Eu não sei se eu trouxe o teto da São Francisco, mas eu trouxe duas igrejas barrocas aqui de Salvador, que quem vem aqui não pode perder a oportunidade de ver. Outro elemento muito importante da pintura, da característica do barroco, é o uso de curvas e contracurvas, certo? Então a gente vai ter uma decoração muito exuberante das igrejas barrocas, a gente vai ver isso aqui. E aí a gente tem o uso nessa decoração de vários elementos. Entre os diversos elementos, um que se repete, que é muito comum, são as curvas e as contracurvas. Aí a gente vai ter anjos, vai ter florões, vai ter flores. Inclusive, algumas igrejas em Minas Gerais, a gente vai ter elementos da cultura afro nessas decorações da igreja. Então a gente vai ter búzios, a gente vai ter chifres de antílope, alguns elementos que são específicos da cultura africana que vão ser introduzidos nessa decoração. Como ela é uma decoração muito exuberante, a gente vai encontrar esses elementos. E, inclusive, na época, né, alguém pode dizer assim, mas professora, os caras estavam bagunçando, né, inserindo elementos da cultura afro lá na religião católica. Na verdade, as pessoas no período católico, lá na época, viram esses elementos, mas elas acharam que, na verdade, era como se os africanos estivessem aceitando a religião católica, né? Eles não entenderam como um símbolo de resistência da cultura africana. Não, eles entenderam como se eles finalmente se renderam à religião católica, então estão incluindo os elementos aqui nessa construção católica, certo? E excesso de elementos decorativos, florões, frisos e entalhes. A hora do print é agora, certo? Então a gente tem aqui no Brasil, como características mais marcantes que a gente traz lá do barroco europeu, é a priorização do emocional sobre o racional. Isso vem também aqui para o Brasil. A pintura ilusionista prolongando o teto, a gente tem também alguns exemplos aqui no Brasil, né, que vem da Europa, que é uma influência direta europeia. A gente tem o uso das curvas e contracurvas, também é uma influência direta do barroco europeu, e o excesso de elementos decorativos, florões, frisos e entalhes, certo? O que é entalhe? Entalhe é você pegar uma superfície, recortar ela, fazer um desenho na madeira, é um entalhe, certo? Aí você faz o desenho na madeira, você modela um elemento na madeira, né? Por exemplo, você modela uma concha na madeira e depois você cola lá na parede da igreja. Então isso é um entalhe. É porque você desbastou aquele pedaço de madeira e depois você colocou lá na parede, certo? Que é diferente do relevo. O relevo a gente constrói direto na parede. O entalhe não, você constrói na madeira, depois você agrega em algum lugar, ok? Volta o slide, dá o print rapidinho.
Pronto! E aí agora a gente vai ver o estilo barroco no Brasil. Como é que funcionou esse estilo barroco no Brasil? Olha essas duas igrejas. Todas essas duas igrejas são barrocas. Aqui a gente tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário em Pernambuco, século XVIII. E a gente tem a igreja da Ordem Terceira do Carmo, século XVIII também, certo? Professora, mas não são iguais. Não tem as mesmas características. Tem, ó, aqui as curvas e contracurvas que eu falei, ó, a curva e a contracurva, certo? Então a gente tem esse frontão. O frontão é essa parte da frente da igreja, tá? Então a gente tem esse frontão com curvas e contracurvas, não é um frontão reto. Aqui a gente tem, ó, qual é a diferença? Esse aqui tá mais trabalhado, esse aqui, ó, tá esculpido na pedra o frontão. Esse aqui não. Foi feito um detalhe em estuque, certo? E por que essas diferenças, professora? Porque, como tudo, o barroco virou tendência, né? Virou estilo arquitetônico. Todo mundo que queria ficar na moda tinha que construir sua igreja em estilo barroco. Professora, todo mundo tinha que construir sua igreja, porque naquela época, para uma vila, o mais importante na vila não era casas bonitas, não era você encher sua casa de móveis, não, era você ter a melhor igreja da região. Então todo mundo pegava seu dinheirinho que sobrava e investia na igreja, para sua igreja ser a mais bonita, mais bem decorada, mais na status, moda. né? O status da época era você ter a igreja mais bonita. Então a gente tem nas regiões pobres, que não tinha muito comércio, a gente tem esse barroco mais simples. Nas regiões ricas, onde o dinheiro corria solto, a gente tem esse barroco mais elaborado, mais trabalhado. Havendo inclusive importação de mão de obra. Aqui em Salvador vieram vários artistas da Europa para construir as igrejas barrocas. Vejam aí. Nas regiões mais pobres era mão de obra local. E é essa diferença, bota aqui na minha imagem, essa diferença, né? A gente vai ter aqui em Salvador, um barroco muito semelhante ao barroco português. Por quê? Porque a mão de obra vai vir da Europa. Então a gente vai ter uma transposição, né, bem fiel do que era feito na Europa. Inclusive, você andar no centro de Lisboa, parece que você está andando no Pelourinho aqui em Salvador. Parece que você não viajou. Parece que você está no mesmo local. Então a gente tem uma transposição direta, porque tinha muito dinheiro acontecendo. Então nas grandes... Recife, que era um grande centro exportador de cana-de-açúcar. A gente tem Salvador, que era a capital desse período colonial, né? Então a gente tinha muito comércio também acontecendo aqui em Salvador. Rio de Janeiro, a gente também tinha muito comércio. Então nesses três portos a gente vai ter um barroco com características muito próximas ao barroco feito na Europa. E aí a gente tem um terceiro centro muito importante nessa época, que é Minas Gerais. Não Belo Horizonte, mas o interior de Minas Gerais. Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, são cidades que descobriram ouro. E aí há uma mineração muito grande, então existe comércio de ouro muito forte. E aí vai rolar muito dinheiro nessas cidades e a gente vai ter um barroco diferente. Você veja que despertou uma comparação, né? Lá em Campo Barra, tem uma igreja de 1915 que parece muito com a igreja da foto número 1. Né? Então é a história como você trouxe. Não necessariamente tinha condições de fazer o barroco detalhado, mas fazia o barroco dentro da realidade de cada um. Exatamente. Valeu. E o negócio era tão... É interessante o seguinte, às vezes a gente reproduz um modelo, né? Porque foi feito em 1915, já está século XX. Já passou muita coisa depois do barroco. Mas às vezes o pároco da igreja, né? A comunidade
tem uma identificação com aquele período e quer reproduzir. A gente tem um exemplo aqui em Salvador de uma igreja que tem umas características góticas, apesar do Brasil não ser ocupado apenas por índios na época do gótico lá na Europa, né? Que é aquela igreja dos mares. Ela tem características do período gótico, mas ela não foi construída no período gótico. Mas, então, às vezes existe a identificação por um determinado período, porque você viu no livro, você achou bonito, e aí você constrói naquele estilo. E aí a gente encontra às vezes, mas quando a gente vai ver a data, a gente não pode considerar barroca, porque não foi construída naquele período específico do barroco, certo? É sim, é naturalíssimo, o meu é, todo meu. Obrigada, obrigada. Então o que é que acontece? Então nessas regiões a gente tem uma transposição do barroco europeu. Por quê? Porque estava tendo muito dinheiro ali, então você podia importar artistas da Europa que reproduziam exatamente da mesma forma que construíam na Europa. Em Minas, a gente vai ter uma série de problemas, a gente vai ter muito dinheiro, mas a gente vai ter uma série de problemas que vai favorecer a criação de um estilo barroco próprio, que durante muito tempo o pessoal disse que era um barroco mal feito, e na verdade depois as pessoas entenderam que na verdade é um barroco com características brasileiras. É o local onde a gente pode dizer assim, ó, isso aqui é um barroco brasileiro, porque por causa da distância do litoral, apesar de ter muito dinheiro, era distante do litoral. Então o acesso a essa região de Minas era muito difícil. Então você trazer, não era todo artista que ia querer se embrenhar, né? Até hoje tem gente que acha que o Brasil é só floresta, só mato. Imagine naquela época, século XVII, século XVIII, artistas que moravam lá em Lisboa, na Europa, querer ir para o Cafundó do Judas lá no interior de Minas Gerais. Não acontecia. Então o que aconteceu? Os artistas, as pessoas que tinham habilidade começaram trabalhavam a partir de registros, né, de pinturas, de cadernos, seria um álbum de referências, né? Eles tinham algumas referências desenhadas, pintadas lá da Europa, mas eles começaram a fazer modificações nessas referências, inserindo elementos da cultura deles, certo? Trabalhando com materiais que eles tinham mais acesso. Então, em Minas, a gente vai ter uma estatuária, uma produção de estátuas com pedra-sabão. Aqui em Salvador, a gente vai ter estátuas em mármore. Tinha mármore em Salvador? Não, mas era fácil importar, fácil vírgula, né? Não pensem no fácil de hoje, mas era mais fácil trazer mármore lá da Europa para construir essas esculturas, certo? Então bora lá. Eu trouxe alguns exemplos de cada uma dessas regiões. Então eu trouxe aqui a Ordem Terceira do Carmo no Rio de Janeiro, que é uma das únicas igrejas que sobrevivem, né, do período barroco, do período colonial brasileiro, que a fachada dela é toda em pedra. Geralmente as igrejas barrocas aqui no Brasil, elas vão ter alguns elementos em pedra e a parte do estuque, ou seja, a parte da parede mesmo, vai ser branca. Mas a parte dos pórticos, ou seja, a entrada das portas, a moldura das janelas, alguns detalhes assim, ó, no canto da parede em pedra, o resto branco. Então essa é o único exemplo de estátua do período, de igreja do período colonial, que a fachada é toda em pedra. Talvez não tenha vingado essa moda de fazer a parede toda em pedra, porque é uma pedra escura, a pedra que a gente encontra lá na região de Minas Gerais, na região do Rio de Janeiro. Tá embolando tudo. Então, provavelmente por isso,
E tem a questão do barroco, de trazer iluminação aos fiéis. Então a gente vai ter uma predominância de cores mais claras, certo? É grande essa igreja. Olha um detalhe da fachada, um detalhe de cantaria, que é esse trabalho em pedra que é feito, né? Esse trabalho aqui, ó, no pórtico das janelas, das portas, em pedra, é chamado de cantaria. Então olha o trabalho, a escultura, o relevo, não é uma escultura, isso aqui é um relevo, porque é preso, né, no frontão do pórtico da igreja, ó. Esse detalhe aqui é essa partezinha aqui da entrada. Olha o tamanho da pessoa, o tamanho da igreja, certo? Então é uma igreja grande lá do Rio de Janeiro. Recife eu trouxe a Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo, lá em Recife. Olha, como eu falei, ó, o trabalho dos pórticos, né? Das molduras das janelas, dos pórticos em cantaria, em pedra, alguns detalhes em pedra, mas a parede em si é em reboco, é em estuque, é branca. E alguém pode dizer assim, ah, professora, mas é simplesinha essa igreja, né? Simplesinha. O que é que acontece? Dentro do catolicismo português, a gente tem a ideia de que o exterior tem que ser um exterior simples, que você não pode ostentar sua riqueza. Então a gente vai ter umas fachadas relativamente simples das igrejas barrocas e o interior ricamente decorado. Então essa ideia de que você tem que ser uma pessoa simples, mas o seu interior, a sua religiosidade tem que ser, ó, forte, bem elaborada, bem fundamentada. Isso é representado na arquitetura com uma fachada mais simples e um interior ricamente decorado. Morrinhos, não é simples, né? Mas em comparação com as igrejas barrocas na Europa, as igrejas barrocas brasileiras vão ter essa fachada mais simples. Porque na Europa, além do interior, aqui é o interior dessa igreja, tá, gente? É o detalhe do retábulo mor. Olha o interior, cheio de decoração. A coluna, a gente não sabe se é uma coluna que é funcional, que serve para segurar, ou se é uma coluna decorativa. E mesmo a coluna, ó, a coluna só precisa ser um suporte reto, né? A coluna é toda trabalhada, toda decorada. A gente tem todos os elementos da igreja decorados. Uso de muito dourado. Isso aqui não é tinta dourada não, tá? Isso são folhas de ouro. Na época eram folhas de ouro. Na época, né, professora? Na época. Porque descobriram que muita gente entrava no templo e ficava raspando, né? Olha, raspando, em vez de estar rezando, raspando lá o ouro. Lá o ouro. Pois então, é. hoje em dia já não encontram Exatamente. esse ouro, né? Então vejam a riqueza de detalhes, curvas, contracurvas, muita decoração. Não tem um lugarzinho que não tem uma decoração, não tem uma parede. Em comparação com a fachada, ó, é simples, a fachada é simples. Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, feita por Aleijadinho. A planta dessa igreja, né? O projeto arquitetônico é de Aleijadinho. As igrejas em Minas vão ser um pouco menores do que as igrejas que a gente vai encontrar aqui pelo litoral. Mas olha, fachada, ó, curva, não é aquela fachada reta. Então isso já é uma característica do barroco brasileiro, essas fachadas curvilíneas. A curva vem e envolve a igreja também, né? Não decora só a igreja. Como eu falei, os trabalhos em pedra, cantaria, né? E a parede em estuque branquinho. Agora o interior. Algumas dessas igrejas foram reformadas, modernizadas.
Então, às vezes, a gente encontra interiores da igreja, fachada em um estilo, interior em outro. Então, aqui a gente já tem uma influência do rococó. O rococó é a grosso modo, tá? Não saiam repetindo isso, porque senão vão dizer assim, que professora foi que você teve que lhe falou isso? Mas a grosso modo, o rococó é um barroco mais elegante, certo? A grosso modo, mas eu acho mais aliviado, barroco, né? Limpa mais a cena. Limpo, Mas eu acho o barroco belíssimo, não acho... Eu gosto do exagerado do barroco, na verdade. Então, aqui. Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador. Uma das igrejas que você vem a Salvador, você tem que ir lá. Primeiro, porque ela tem uma curiosidade muito interessante. Você vê a quantidade de dinheiro que rolava nessa cidade na época do período colonial. Essa igreja foi toda construída, essa fachada, foi toda construída em Portugal, com pedra de Lióis. É uma pedra que não existe aqui no Brasil. Então, ela foi toda construída em Portugal. Foi desmontada e numerada, colocada dentro de um navio, trazida para Salvador, junto com um engenheiro que projetou ela, e o engenheiro veio e remontou essa fachada aqui. Então, essa fachada foi feita em Portugal, desmontada. Lembra do Lego? Aquele monte de pecinha que a gente vai encaixando? Pois foi isso que fez, desmontou a igreja, a fachada da igreja, e aí foi remontada aqui. E olha o teto da igreja, o que eu falei, isso aqui é só o teto, gente, essas colunas, esses pórticos, eles não existem de verdade, eles são pintura. E é um exemplo da pintura prolongando, o teto prolongando as paredes. Então a gente tem aqui, ó, como se esses elementos arquitetônicos estivessem subindo e o teto da igreja se abrisse e a Virgem estivesse descendo para encontrar com a gente. Não é absurdo, Morrinhos, é inacreditável. Isso é tecnologia. A gente pensa que a gente só tem tecnologia hoje, né? Estão perguntando quem financia, né? São os mesmos até hoje, os fiéis, né? Os fiéis, exatamente. Os fiéis. E lembra o que eu falei no início? Você ter uma igreja rica naquela época era sinônimo de que sua cidade, de que você morava num lugar que tinha dinheiro. Você podia não ter dinheiro, mas era status você ter uma igreja finamente decorada. Então você contratava os melhores escultores, você contratava os melhores artistas que você podia para construir a igreja mais bonita. Olha, pró da assistência. É de Anderson, está te elogiando. Muito obrigada. Muito obrigada. Além sou meia barroca também, estou detalhada aqui os cachinhos. Uma professora Cláudia também, detalhada os cachinhos. Que os anjinhos barrocos eram bem detalhados. Estamos, né? Enroladas. Estamos bem barrocas hoje. Tá bom. É de Anderson. Poxa, legal. E aí a outra igreja, tem várias igrejas em Salvador que vocês precisam conhecer, né? Inclusive em outros estilos arquitetônicos. Inclusive não são as minhas preferidas, tá? Eu estou dizendo que é importante a gente conhecer porque a experiência estética de você entrar em uma igreja dessas é impressionante. Essa da igreja e o convento de São Francisco em Salvador, que é conhecida como a Igreja do Ouro. Olha a fachada dela simples, olha o que eu falei da fachada em pedra, mais trabalhada, certo? E aí quando a gente depois da aula, né, professora? Porque às vezes até já visitou, mas não tinha ampliado esse conhecimento, né? E agora entra sabendo que é uma igreja barroca, vai se impressionar com os detalhes. As datas é o período de construção da igreja, bem lembrado isso. Vocês vejam que a igreja não foi feita em 2, 3 anos. Essa aqui, no caso, foi mais de 100 anos para construir a igreja. Então, aconteceu de muitas igrejas serem iniciadas em um estilo arquitetônico e serem concluídas em outro.
Não no caso das barrocas, dessas que eu estou mostrando para vocês, porque é um período é um estilo que se manteve durante muito tempo. 100 anos, exatamente. Exatamente. Inclusive morriam. Nem sempre quem começava terminava. Olha a riqueza dessa igreja. A sensação estética de você entrar na igreja de São Francisco é um negócio impressionante, porque você não sabe para que lado você olha. Você não tem o que pensar, você não consegue pensar dentro da igreja, porque você está ali atenta a todos os detalhes, todas as informações. Dizem as más línguas ou as boas línguas que foram gastas 1 tonelada de ouro para revestir essa igreja internamente. Eita riqueza! Ostentação. A igreja está aqui na frente, o convento geralmente fica do lado, certo? A igreja e o convento eram juntos. Então, olha, o teto provavelmente foi reformado. Não é do período, provavelmente, porque é um teto em caixotões, não é característico dessa época. Lembram que eu falei que faziam reformas nas igrejas e aí mudavam. Igreja de Cairu, primeira igreja em estilo barroco no Brasil, a igreja de Cairu, certo? Referências da aula de hoje. Momento de produção. Olha, Wesley, César Henrique, a Célia mandou a produção de vocês. E a Bruna de Cachoeira, achei lindíssimo esse trabalho, feito lá no caderno. Pronto, já passou a bola, foi? Momento de síntese com o professor Estael. Eu estou envolvidíssima também com a aula, porque o barroco tem detalhes, né? E tudo que tem detalhes, a gente fica pensando assim, será que nós ainda temos tempo? Será que a gente ainda tem dedicação para detalhar uma arte? Então isso favorece, impressiona, envolve, porque talvez nunca mais a gente tenha a competência de repetir tamanha obra, ok? Então tá aqui. Vamos para a cronologia do tempo. A professora Cláudia, junto com esse estilo tão impressionante, tão encantador, fez aí, a gente pegou hoje a linha do tempo aí da história da arte para chegar até nossa possibilidade de entender como é que mudamos tanto, mas não perdemos a essência que arte é arte, certo? Então aqui o início do século XVIII, acho que a professora Cláudia já era até nascida, né? Porque ela trouxe tão bem, né? Abriu a mente da gente. Tá lá o início do século, até o início do século XIX, nós conseguimos entender porque, inclusive no Brasil, tem tanta coisa admirável, bonita, e até mesmo aqui na nossa cidade, Salvador, porque este início nós estávamos completamente envolvidos também com a Europa. Essa arte vinha encomendada, né? Vinha no navio para a gente. E aí, por este motivo, quando vocês chegam em determinadas cidades como Salvador, Minas e outras, vocês vão encontrar esse estilo. Eu acho que a professora até reforçou que é como que estivesse em Portugal, porque na verdade é uma coisa encomendada e traz as características. Nesta hora fica tudo igual, porque a arte também une, né? A arte é universal. Na hora de detalhar, na hora de fazer, tanto faz se você está no Brasil ou na Europa, porque as características é exatamente a predominância do emocional sobre o racional. Olha, aquela hora que ela contou para a gente assim em detalhe, é para encantar. O fiel entra na igreja e ele fica impressionado. Quer dizer, foge do evangelho, foge. Por quê? Que a gente fala de Jesus Cristo com a simplicidade, mas precisamos de um templo que o fiel fique encantado e até vai competir riqueza, né? Então tá aí, pintura, toda uma ilusão do que é o mais bonito, prolongado, né?
aquela coisa do prolongar, e não vou prolongar porque já passou. A gente avisa na aula que vem. Vamos continuar no barroco, né? Na aula que vem a gente retoma tudo isso, certo? Muito interessante, né, Nicole? Beijo grande e até semana que vem. Até semana que vem.